Então, bem-vindo ao Pontapé de Canto esta semana. A semana em que tivemos um novo campeão, a semana em que alguns já se safaram lá em baixo e a semana em que dois dos principais interessados no negócio dos milhões ainda estão para ver, até à última jornada, o que é que vai acontecer. Sendo certo também que, lá para baixo, ainda nem todos dos que esperavam estar safos ainda estão safos. E, portanto, é exatamente isso que nós vamos analisar esta semana. Com António Tadeia e Mohamed. António, justo vencedor do Futebol Clube do Porto. Sem dúvida. Eu, desde que me lembro, nunca vi, ou não me lembro de chegar ao fim de um campeonato e achar que o campeão não tinha sido um justo vencedor. Porque acho que numa prova a 34 jornadas... Faz mais pontos, é campeão. Exatamente. A 34 jornadas, ou a 38, que já os houve, ou a 30, em princípio, quem chega ao fim na frente é vencedor. Quem chega ao fim na frente e não precisa sequer da última jornada, ou o Porto, neste caso, nem da penúltima precisou, porque já era campeão no hotel antes de jogar contra o Feirense, e já tem o título matematicamente assegurado, mais justo vencedor se torna ainda, não é? Portanto, aquilo que me parece é isso mesmo. Acho que o Porto teve ali uma fase complicada. E agora parece que temos obras. Como já percebeu, nós temos obras aqui por cima. O estúdio não é improvisado, não é isolado. E, portanto, só lhe posso pedir desculpas. Agora, também dizer que, normalmente, o Pontapé de Canto vai para o ar por volta das 18 horas, mas hoje, devido a problemas, precisamente, de agenda, somos obrigados a antecipar isto para as 15 horas. E já agora também dizer que vamos experimentar um formato novo hoje, que é, em vez de fazer uma divisão entre os 15 minutos, que nunca era aos 15 minutos, vamos tentar fazer qualquer coisa próximo dos 25 minutos com um único shot. Mas dizia eu, António, além da questão da justiça, é notável a forma como Sérgio Conceição consegue gerir um plantel que é o mais curto de todos os três. É verdade, eu ia dizer que o Porto teve ali uma fase de quebra que, do meu ponto de vista, coincide um bocado com a quebra de forma do Aboubakar e com a ausência do Marega. São dois jogadores fundamentais. Mas se olharmos para a equipa do Porto, há esse mérito evidente do Sérgio, porque consegue, e já falámos aqui disto várias vezes, começa a ser até repetitivo, consegue alargar um plantel que era curto e consegue alargá-lo pela inclusão permanente dos jogadores que à partida contariam menos. Foi uma gestão de grupo feita de forma muito diferente daquela que foi feita tanto por Jorge Jesus no Sporting como daquela que foi feita por Rui Vitória no Benfica. Porque tanto no Sporting como no Benfica houve vários jogadores, os plantéis eram mais vastos, mas houve vários jogadores que cedo foram colocados, eu não diria de parte, porque eles continuam a treinar com os outros, mas que cedo perceberam que não contam e que só jogam em caso de absoluta necessidade, se não houvesse mais ninguém. E por isso mesmo esses jogadores depois acabaram, quando foram chamados, e numa época, a época é tão longa, e a do Sporting foi mais longa do que a do Benfica. O Sporting vai fazer 60 jogos esta época, não há memória no futebol português haver uma equipa que faça 60 jogos competitivos numa época só. Mas ia dizer que numa época, ao longo de toda uma época, inevitavelmente todos vão acabar por ter que ser chamados, todos vão acabar por ter que contribuir, o que acontece é que aqueles que não estão centrados, não estão focados, não estão rotinados, acabam por não ser capazes de dar a mesma resposta que dão os outros. E no Porto a coisa não funcionou assim. O plantel era curto, é verdade, olhava-se para aquele plantel no início da época e parecia que o Porto tinha 13, 14 jogadores à altura de darem o seu contributo se fossem chamados, mas a verdade é que o Sérgio Conceição, mesmo em situações em que não precisava, e casos evidentes disso foram as entradas no 11 de José Sá em vez de Casilhas, ou de Sérgio Oliveira em vez do Oliver Torres, mesmo em casos em que isso não era necessário, ele acabou por chamar jogadores que à partida seriam menos tidos em conta, e o que ele conseguiu com isso foi alargar o grupo, porque a este nível a diferença entre os jogadores está muito mais no momento, está muito mais na capacidade que eles têm de dar a resposta num determinado momento do que está na qualidade de per si. Um mesmo jogador, é claro que há jogadores que são fora de série e que marcam a diferença em qualquer momento, em qualquer situação, mas depois, quando falamos naqueles 90% de jogadores que nem são o melhor jogador do campeonato, nem são o pior jogador do campeonato, estão lá em cima, esses 90% de jogadores, o seu rendimento em campo depende muito daquilo que é o seu momento, e o momento, a maneira que o treinador tem de contribuir para que esse momento seja melhor é incluí-los, é fazer com que eles se sintam incluídos num projeto que é comum, e isso o Sérgio Conceição fez muito bem e acabou por conseguir levar o Porto ao título do campeão. E achas que o Porto vai conseguir segurar esta equipa no próximo ano?
Olha, o Porto, também há aqui uma questão que se coloca muito, que é dizer que o Porto tem uma equipa muito barata. Não tem, a equipa do Porto é tão cara como a dos outros. Aliás, porque já vinha de trás. Já vinha de trás, muitos jogadores já tinham custado bom dinheiro atrás, outros tinham salários e têm salários bem pesados para o orçamento, porque também foram todos eles contratados na altura das vacas gordas. E é preciso lembrar que Pinto da Costa investiu muito na altura em que esteve, sobretudo na altura em que esteve Lopetegui. Foi esse investiu muito e mal. E em alguns casos, enfim, eu não diria mal, porque depois há jogadores que saem dali e acabam por dar rendimento noutros sítios. Foi mal aproveitado esse investimento. Não houve Aquilo que me parece dessa altura é que não houve um casamento perfeito entre aquilo que era a ideia de jogo do treinador e aquilo que foram os jogadores que a SAD foi buscar. Embora muitos deles, ou a grande maioria, tenham sido pedidos pelo próprio treinador. Portanto, acho que aí houve uma gestão mal feita pelo treinador, que não casou os jogadores que queria com a ideia de jogo que tinha. Mas, perguntavas-me se o Porto vai conseguir manter estes jogadores. Há casos que são complicados. Brahimi, Marcano. Sim, são jogadores. Enfim, há jogadores que acabam o contrato. Esses que acabam o contrato pode ser complicado. Eu não sei. Casilhas está a gerar-se ali um movimento quase para ficar Casilhas, mas Casilhas, numa entrevista para a Espanha, já disse que provavelmente terá feito o último jogo no Dragão agora contra o Feirense. E é possível que acabe por seguir o seu caminho. Enfim, veremos. Até que Casilhas não é propriamente um jogador que andem os tubarões europeus atrás dele. É um jogador já no ocaso da sua carreira, que foi muito importante para o título do Porto. Importantíssimo nesta parte final. Não só por aquilo que mostrou dentro de campo, mas também por aquilo que com certeza há de ter feito dentro do balneário, porque é um jogador com o hábito de vitória. E não há muitos jogadores com hábito de vitória, e ter gente dentro de um balneário com hábito de vitória é fundamental para se conseguir ganhar. Depois há casos, enfim, mais... os casos de Alex Telles, que é um jogador que com certeza vai ter mercado. O Brahimi é um jogador que com certeza vai ter mercado. Mas ainda assim não são jogadores que me parece que possam entrar num mercado de topo europeu. Não são jogadores que entrem nos 4 ou 5. Nem o Alex Telles. Não são jogadores ao nível do que era, por exemplo, quando saiu daqui o Rames Rodrigues. Ao nível do que era, porque esses sim eram jogadores que percebia-se que saíam daqui e tinham como destino um dos 8 clubes de topo na Europa. Neste momento não vejo no grupo do Porto gente capaz de entrar de caras nesses 8 melhores da Europa. O que para o Porto é ótimo. Este é o sonho de qualquer treinador. Porque a pressão é menor. A pressão é menor. Aquilo que Sérgio Conceição conseguiu fazer, que foi uma equipa cujo ponto forte acaba por ser o coletivo, acaba por ser a forma como todos encaixam uns nos outros, faz com que os jogadores não sejam tão atrativos em termos de mercado, mas possam continuar a dar aquilo que estão a dar ao clube se por cá ficarem. Creio que há aqui que distinguir também duas coisas. Por um lado, aquilo que é a vontade que o Sérgio Conceição com certeza tem de manter este plantel para a próxima temporada. E se assumires que o Sérgio vai ficar. E essa é a outra questão que há a discutir, porque se calhar quem tem mais mercado neste momento dentro do Futebol Clube do Porto é o próprio treinador. Porque este título do Porto é um título que é muito de treinador. Sim. E aliás, se tu viste ao contrário a forma dos anteriores, onde Pinto da Costa era sempre a certo, a forma como foram feitos os próprios festejos e a forma como a figura de Sérgio Conceição neste momento gera a mesma unanimidade dentro dos portistas. Ele está, eu acho que Sérgio Conceição, para quem acompanha o futebol há muito tempo, o papel que Sérgio Conceição tem no título do Porto deste ano coloca-o um nível acima de qualquer outro treinador campeão no Porto nos últimos 30 anos, com exceção de 2. José Maria Pedroto e José Mourinho. Que foram os únicos 2 treinadores que conseguiram este nível de unanimidade. Nem o próprio... Por exemplo, André Vilas-Boas conseguiu uma época fenomenal, com um total de pontos irrepetível, mas era alguém que estava demasiado bem com a vida. E isto, o facto de André Vilas-Boas ser um tipo pacato, um tipo que não se revolta, sendo portista, e era portista, ele próprio falava na cadeira de sonho, mas o portismo de Vilas-Boas não o levava a assumir aquela indignação que é própria do portismo. E ser portista... E que se viu em Sérgio Conceição. E Sérgio Conceição, atenção, depois houve treinadores, eu acho que no caso do José Mourinho, por exemplo, esta indignação era uma indignação fabricada. Sim. José Mourinho era alguém que ele fazia sabia e sabe muito
de marketing, de comunicação, de capacidade. A indignação de José Mourinho era, em grande parte, muito mind game. Em Sérgio Conceição como era também, acho eu, fabricada em José Maria Pedroto. Sim. Embora eu José Maria Pedroto já não tenha conhecido e por isso já não consigo, mas tenho um bocado essa ideia. José Maria Pedroto era alguém que via um bocadinho mais além de todos os outros e era capaz de perceber onde é que tinha, quais eram os pontos que tinha que tocar para conseguir mover todo o universo esportista à frente dele. E a verdade é que o universo esportista que existe hoje é uma criação conjunta de Pedroto e Pinto da Costa. Mas Sérgio Conceição, não. Sérgio Conceição é um indignado natural. Sim, aquilo é dele. É dele. É aquela personalidade, muitas vezes, aliás, ele próprio disse, eu não sou, disse agora já esta semana, nunca fui conhecido por ser simpático. Eu, por acaso, não tenho, e devo dizer isto, não tenho razões de queixa, porque acho que o Sérgio Conceição, sendo uma personalidade, uma pessoa genuína, e eu conheço o Sérgio com alguma proximidade desde o início deste século, desde o Europa de 2000, parece-me ser uma personalidade ao mesmo tempo intrigante, porque nunca se sabe muito bem o que é que vai ser dele. É sempre uma espécie de uma panela de pressão que ele próprio acho que está a conseguir domar, mas está a conseguir encontrar o ponto de equilíbrio em que é preciso domar aquilo que era nocivo, mas manter aquilo que é aglutinador. E eu acho que isso ele conseguiu com uma mestria extraordinária. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Sabendo nós que ele tem uma vitória espetacular, que ele é que é o centro de tudo isto, ao contrário do que acontecia que era Pinto da Costa, e sabendo da procura que existe já neste momento lá fora pelo nome Sérgio Conceição, porquê é que o Sérgio não há de sair? Olha, porque por várias razões. Porque pode estar com gosto onde está. E porque também pode haver um bocado a noção no mercado que a receita Sérgio Conceição é uma receita que funciona muito bem no Porto. Irrepetível. E que pode ser, se calhar, difícil, não diria irrepetível, nunca digas nunca, mas pode ser dificilmente repetível noutros sítios, em ambientes mais normalizados. Porque é preciso ver que nem toda a gente tem a mesma resposta para os mesmos problemas e não é sempre a mesma resposta que é correta. Depende sempre daquilo que são outras variáveis, como aquilo que é o contexto. E o contexto do futebol português neste momento, para levar o Porto ao título, se calhar precisava disto. E atenção, estou a separar isto muito claramente daquilo que é a qualidade de trabalho de campo, que me parece também ser absolutamente inquestionável, não é? Acho que a qualidade de trabalho de campo feita pelo Sérgio Conceição, ninguém a pode pôr em causa. Só que os campeonatos não se ganham só assim, conforme se viu, aliás, nos últimos tempos. É mais ou menos voz corrente de que, em termos de trabalho de campo, Jorge Jesus é extraordinário. O Sporting deu-lhe este ano, por exemplo, como lhe tinha, sobretudo este ano, meios para chegar ao campeonato que se calhar ele não tinha desde os tempos em que estava no Benfica. Sim. E a verdade é que não foi campeão. Pois. Portanto, não há aqui não tem que haver o futebol 2 mais 2 nem sempre são 4. E não é por causa, não venham com essas coisas que os árbitros, porque aí os árbitros roubam sempre. E roubam sempre contra nós, que é uma coisa extraordinária. O nosso clube, na nossa visão, é sempre roubado. Sempre. Nenhum não clube ganha por causa de árbitros. Não vale a isso pena é para esquecer. Com essa conversa. Isso é uma estupidez. O que não quer dizer que não haja manobras para tentar condicionar. Obviamente. E isso há em todos os clubes. Mas ninguém ganha um campeonato por causa de árbitros. Claro. Isso é bom que cada adepto, cada clube, fanáticos, doentes, ponham isto na cabeça. António, a verdade é que, apesar do Porto ter ganho, tu neste momento tens uma situação que já não vias há muitos anos em Portugal. É que os três estão a jogar todos lá em cima no topo. E muito próximos uns dos outros. Sim, embora a diferença do Porto para os outros dois já seja neste momento um pouquinho acentuada, não é? Com mas o eu empate digo que isto só se decidiu, sim, mas isto só se decidiu no final e estavam os três ainda envolvidos. Sim, exatamente. É verdade. Já não acontecia há algum tempo, mas ainda não é sequer há uma década. E a questão é que... Mas isto, achas que isto se vai manter no próximo ano? Ou seja, este nível de competitividade entre os três? Eu espero que sim, espero que apareçam mais. Quer dizer, eu tenho a expectativa de ver o Sporting Clube Braga conseguir repetir na próxima época o extraordinário campeonato que fez este ano, ou que está a fazer, porque ainda lhe falta uma jornada, e o Braga, é preciso dizê-lo, já não pode ser segundo, mas ainda pode ser terceiro.
se o Abel por lá ficar, e o Abel também acho que sim, um trabalho, é outro dos grandes vencedores desta Eu queria deixar o Braga à próxima jornada. Okay, para analisarmos o trabalho do Abel faremos isso, mas sim, tenho expectativa que possa acontecer, até porque a tendência, embora vá acontecer este ano uma questão que é pode ser problemática, que é o facto da Champions ser só para 2 a partir do ano que vem, e aquele que não ficar dentro pode vir a ter algumas dificuldades em manter a passada, porque cada vez mais se vê isso, e se vê, até porque as receitas da Champions depois são diferentes de país para país, e a partir deste ano inclusive vão ser diferentes dentro do próprio país, de acordo com aquilo que é o ranking de cada equipa. Portanto, isso também vai gerar ainda mais desigualdades, porque é curioso, nós temos mas enfim, ainda estamos para ter esta conversa há muito tempo. Temos desportos que são o cúmulo da competitividade, como os desportos americanos, onde há inclusive o draft, e onde as primeiras escolhas do draft, o draft, para quem não sabe, é o ir buscar jogadores ao mercado. Os clubes que podem escolher primeiro são os que estão pior classificados. Para quê? Gerar competitividade. E no futebol, na Europa, fazemos ao contrário. Damos mais dinheiro àqueles que já estão melhor. Portanto, isto o que é que vai acontecer? É aquilo que está a acontecer em todo o lado. Vamos temos campeonatos, antes do aliás, Mundial. A maior parte dos campeonatos está decidida há 4, 5, 6 semanas. Decidida matematicamente. Sim. Porque decidida, enfim, em novembro já se sabia que o Paris Saint-Germain ia ser campeão francês. Já se tinha percebido que o Barcelona ia ser campeão espanhol, já se percebia que o Manchester City ia ser campeão em Inglaterra, o Bayern, acho que para aí à segunda jornada, já se percebia que ia ser campeão na Alemanha, e portanto é este o futebol que estamos a criar. Para mim é mau, mas enfim, eu não aquilo, ou melhor, é mau. Está a transportar-nos para a tal realidade em que a competitividade deixa de ser intramuros para passar a ser extramuros. Vamos ao jogo do Sporting Benfica. Porque é que a mim surpreendeu-me a forma como Rui Vitória montou a equipa. Acho que ao Jorge Jesus também. Ao Jorge Jesus também tenho a certeza que surpreendeu, mas a pergunta não é esta. Porquê é que Rui Vitória não montou esta equipa contra o Porto? Tinha as mesmas limitações que tinha neste momento. Porque os adversários são diferentes. Repara, aquilo que está... se tu tiveres em conta... Onde é que eu quero chegar, António? Para as pessoas não ficarem a pensar sim, que isto é clubismo, não é? É apenas uma preocupação. Rui Vitória arrisca pouco, nós falámos isto aqui na semana passada, é fugir daquilo que ele normalmente faz. Mas desta vez fugiu. E funcionou. Repara, o grande mérito da estratégia do Rui Vitória no jogo contra o Sporting foi defensivo. Claro. Mas a verdade é que o Benfica então, nós estás a falar de risco. A questão é que o jogo é uno, não é? E as pessoas olham muito para o futebol. Ele devia ter metido mais um avançado. Ou ele devia ter metido mais um... Não é por aí. Nunca é por aí. A questão nunca está no 4-3-3 ou no 4-4-2 ou no se joga o Seferovic. Enfim, isso já pode ser o Seferovic ou o Jiménez, como eu ouvi também muita gente dizer que devia ter jogado o Seferovic e não o Jiménez. Eu gosto do Jiménez. Ou se, assim, influente é sempre o facto de não jogar Jonas. Isso é sempre influente. Aliás, viu-se Jonas entrou a 10 minutos do fim, não se conseguia mexer e mexeu com a equipa. Porquê? Porque é um jogador que pensa de maneira diferente. Mas o grande mérito da estratégia do Rui Vitória no jogo com o Sporting foi defensivo. Foi a forma como conseguiu tirar o Bruno Fernandes do jogo. Exatamente. E como só há uma bola, o jogo é uno. As pessoas não podem pensar assim, eu defensivamente vou fazer isto, ofensivamente vou fazer aquilo. Mas as coisas estão sempre condicionadas uma pela outra. É verdade que há organização defensiva, a organização ofensiva, há processos de transição, da defesa para o ataque e do ataque para a defesa, mas só há uma bola. E portanto, a questão que se coloca aqui é que as coisas são sempre ligadas umas com as outras. Qual foi o grande mérito da estratégia que o Rui Vitória montou para o jogo com o Sporting e porque é que isso não era repetível no jogo contra o Porto? Porque o Sporting funciona em função daquilo que joga Bruno Fernandes. O Porto não funciona em função daquilo que joga... Marega. Mas são jogadores diferentes. Marega é o último homem, muitas vezes, não é? E tu, Bruno Fernandes, aquilo que o Rui Vitória conseguiu fazer para o jogo com o Sporting, que foi, através da ação concertada entre os dois centrais e Feza, condicionar a ação de Bruno Fernandes. Bruno Fernandes raramente conseguiu receber a bola de frente para o jogo. Exatamente. Porque Feza não deixou. Marega não joga ali onde joga Bruno Fernandes. Notável, Marega não joga onde joga Bruno Fernandes. Isto é, o Porto, quando bate longo em Marega, a forma de condicionar Marega é mais complicada. Porque não é com um médio defensivo a marcar a zona que tu vais conseguir condicionar a Marega. Para condicionar a Marega tens que lhe tirar a profundidade. E tirar a profundidade da Marega se calhar implica jogar com a defesa mais baixa. Mais baixa. E jogar com a defesa mais baixa implica muito provavelmente alargar o espaço entre as linhas e permitir que o... Enfim,
não é de todo a mesma coisa. Marega é um jogador que tem um efeito no Porto muito semelhante àquele que tinha, por exemplo, o Slimani no Sporting, aqui há uns tempos. E que era, no meu ponto de vista, a principal arma do primeiro Sporting de Jorge Jesus. Não, pelo contrário, alargava o espaço entre as linhas. E o facto de ele conseguir ir buscar a profundidade permite com que o espaço entre as linhas alargue. Aquilo que acontece, aquilo que o Benfica fez neste jogo com o Sporting foi, tirando Bruno Fernandes do jogo, tirou ao Sporting a capacidade para ter bola. E ao tirar ao Sporting a capacidade para ter bola, isso implica o quê? Que a bola estava no Benfica. Sim. Estando a bola no Benfica, o Benfica passou a ter mais capacidade para solicitar. Também foi só durante a primeira parte. A segunda parte o Benfica não jogou, já praticamente. Porquê? Porque também era muito complicado manter aquele ritmo e manter aquela capacidade, aquela intensidade na marcação, aquela concentração permanente para impedir que o Sporting jogasse. E o Sporting na segunda parte já conseguiu ter bola, já conseguiu gerir o ritmo do jogo. É verdade que não criou tantas situações de perigo como o Benfica tinha criado na primeira parte, mas já mandou no que se passava dentro do campo. E isto... Jorge Jesus não cometeu um erro em ter posto o William a jogar mais à frente e Batalha atrás? Acho que sim, embora também não tenha percebido ainda muito bem, até porque pareceu-me que depois ele na segunda parte trocou. Sim. Passou o William para trás, Batalha para a frente. Uma das razões da melhoria do Sporting. Uma das razões, sim, mas a verdade é que depois sai o William logo a seguir. E eu não sei até que ponto é que terá sido uma questão de erro estratégico por parte do treinador, ou terá sido uma questão do momento que o William está a viver e que ainda não estará de facto bem. Portanto, não deu para perceber isso. Veremos se o William joga no próximo fim de semana contra o Marítimo, e se aí sim vai dar para compreender até que ponto é que era uma coisa ou até que ponto é que era a outra. Porque, volto a dizer, no futebol 2 mais 2 nunca são, ou raramente são 4. Podem ser 3,5 como podem ser 4,5. Mas estava no derby. Pronto. E então aí, a partir do momento em que tinha a bola, o Benfica consegue uma coisa que é soltar muito, sobretudo as diagonais do Rafa, que é um jogador que é tão notável na forma como se oferece ao jogo, como depois é desastroso na forma como define as situações que vai criando. Teve azar o Benfica nessa altura, podia ter feito um gol pelo menos. A verdade é que não o fez. E a partir de determinada altura o jogo equilibrou, encaixou, o Sporting passou a mandar e o Sporting deste ano tem sido, sobretudo a partir de novembro, dezembro, quando Jesus percebeu que ia ter muitos jogos, passou a ser um bocado isto. Uma equipa, conforme ele diz, gosta de dizer, italiana. E o Sporting passou a jogar menos. Passou a jogar menos futebol. Objetivamente é isso. Passou a ter menos qualidade no seu futebol. Menos, enfim, não gosto de dizer qualidade, mas passou a ter um futebol menos atrativo para passar a ter um futebol, sobretudo, mais preocupado em ser seguro. E repara que o Sporting, desde novembro, que não sofre um golo em Alvalade, em jogos de competição nacional. Acho que o Sporting pode ter corrido aqui um risco excessivo, que foi o de não ter forçado à procura da vitória no jogo, porque o Sporting, se ganhasse o jogo, era desde logo segundo classificado, matematicamente. Mas essa questão está resolvida. E neste momento ainda tem essa questão de ter de ganhar o jogo na Madeira. Sim, ao Marítimo, como saiu no caso do Porto, não assusta. Ou seja, enfim, o Porto ganhou o jogo perto do final. Consistente. Mas o Porto ganhou o jogo perto do final. Portanto, isso veremos como é que vai correr o próximo fim de semana. O Campeonato dos Milhões parece ter ficado decidido. Mas agora, cá para baixo, o Aves já safou. O Aves safou-se, eu não vi o jogo. Fica Estoril, Paços de Ferreira, Vitória de Setúbal, Feirense e Moreirense. Vai ser uma última jornada dramática. Vai ser uma última jornada dramática. Há equipas, por exemplo, o Moreirense vai ter um jogo muito complicado, vai jogar ao Estádio da Luz com o Benfica, sendo que o Benfica ainda está, tu já colocas de parte essa hipótese, mas o Benfica ainda está na luta pelo segundo lugar. Mas já não depende de si próprio, é isso que eu quero dizer. Certo, mas vai ter de ganhar o jogo. E, portanto, o Moreirense, perdendo aquele jogo, corre riscos muito sérios, porque é verdade que há dois adversários que ainda vão jogar entre eles. Mas o Vitória de Setúbal recebe o Tondela. O Vitória de Setúbal recebe o Tondela, que já vai tranquilo, e ganhando tem boas probabilidades de se salvar. Feirense e Estoril vão defrontar-se. E aqui é dramático mesmo. À partida, um dos dois vai cair, não é? E depois, se o Vitória ganhar, se o Paços de Ferreira ganhar, e se portanto, Vitória e o Paços de Ferreira, se um dos dois, Feirense ou Estoril, ganharem, se não empatarem, porque se empatarem podem cair os dois, podem acabar por matar-se um ao outro, o Moreirense corre sérios riscos de, perdendo na Luz, acabar por descer de divisão. Portanto, vai ser uma última jornada com já emoções fortes. Já foi assim no ano passado. Sim, já temos um regressado, que é o Santa Clara.
Já temos 2 regressados, Bem Nacional regressado. e Santa Clara. Nacional. Voltam, enfim, a Madeira já lá estava com o Marítimo. Mas, vai ser um Portugal mais insularizado. Há mais insularidade, há mais representatividade nacional. Aliás, já há algum tempo não íamos ter tantos distritos ou regiões autónomas representadas no Campeonato Nacional. Ainda dependerá um bocadinho daquilo que for a última jornada e de quem porque se sai o Vitória de Setúbal, pode ficar essa zona do país sem equipas de primeira divisão. Mas acaba por ser um campeonato mais nacional e isso é bom. Olha, na Antes próxima de acabar, semana... deixa-me só, eu gostava porque já estamos todos neste momento a pensar numa outra questão, que é o Campeonato do Mundo de Futebol, não é? O Fernando Santos já anunciou que vai fazer a divulgação da sua lista de 23 na quinta-feira, não é? da quinta-feira a uma semana, portanto antes da final da Taça de Portugal. E nós lançámos hoje no bancada.pt, pode ir lá através do bancada.pt, como pode ir através do Facebook do Bancada, que é igual, é @bancada.pt, tudo por extenso. Fazer uma sondagem para responder. Pode escolher os seus 23. Tem lá, já não sei se 50, 60 jogadores para escolher. E vai ser engraçado no fim fazermos a comparação entre aquilo que é a lista dos 23 do selecionador e aquilo que é a lista dos 23 dos portugueses. Nomeadamente o bancada.pt. Bom, nós chegamos ao final desta edição. Foi um teste fazermos isto só numa pernada. Vamos ver como é que corre. Na próxima semana vamos fazer o rescaldo, não do campeonato, já se percebeu, mas sobretudo o que se vai passar cá por baixo e a questão do campeonato dos milhões, que é a determinação do segundo e terceiro lugar. E se houver tempo, faremos a canalada que o António estava aqui a dizer que estamos a fazer há muito tempo, que é a forma como nós na Europa estruturamos os campeonatos de futebol e aquilo que acontece nos Estados Unidos. Como dizia, ficamos por aqui. Nós voltaremos na próxima semana, em princípio à terça-feira, às 18 horas. Esta antecipação eu já lhe expliquei o que aconteceu, eu peço desculpa por isso. E para o final mesmo, só me falta pedir-lhe para pôr um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Muito obrigado e tenha um grande dia. Eu volto amanhã com o Acordo do Dinheiro, logo às 8 da manhã.